Olá pessoal, eu sou o Rafael Saturno, acadêmico da Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Criciúma, e juntamente com outros dois acadêmicos, o Henrique Antunes e o Leonardo Darós, vamos falar hoje sobre listas encadeadas em linguagem C, com o auxílio do livro C Como Programar. Bom, apresentando o conceito de lista, uma lista é uma estrutura de dados em que elementos podem ser inseridos ou removidos em qualquer posição e que elementos podem ser consultados sem necessidade de remoção. Bom, podemos dizer que a lista encadeada ela pode ser similar a filas e pilhas, pois elas podem ser trabalhadas com estruturas de dados estáticas, vetores ou dinâmicas, que seria a alocação dinâmica de memória. Bom, quanto à alocação dinâmica de memória, toda estrutura deve ser referenciada por um ponteiro. E deve haver duas estruturas, uma para criar o descritor da estrutura de dados, ou seja, uma struct para dizer se vai ser uma lista de char, uma lista de inteiros, e outra estrutura para criar cada nó, cada elemento dessa lista, contendo o próprio valor e a referência para o próximo elemento da lista. O algoritmo utilizado nessa videoaula ele está disponível no livro C Como Programar, do autor da Intel, na página 384. Esse algoritmo também foi disponibilizado pelo professor Yuri nas aulas de Programação 2 do curso de Engenharia Mecatrônica. Aqui a gente pode ver em execução o menu do algoritmo, onde na opção 1 pode-se inserir um elemento na lista, na opção 2 remover um elemento da lista e na opção 3 finalizar este programa. Aqui, optando pela opção 1, eu posso digitar vários caracteres. Observe que ele adicionou o caractere e o ponteiro para o próximo caractere da lista. Porém, ainda não se tem um caractere inserido, então esse ponteiro é nulo. Inserindo novamente o caractere, ele vai montando a sequência. A aponta para B, B aponta para um elemento nulo. Da mesma forma aqui. Então vamos remover um elemento da lista para ver como que fica. Vamos remover o elemento P. O A passa a apontar para o C e o C passa a apontar para o nulo. Removendo o A, por exemplo, o C aponta para o nulo. Bom, aqui iniciando uma breve explicação da nossa implementação. Aqui tem os includes das principais bibliotecas do C, std.io e std.lib, que são utilizadas em algumas funções do programa. Aqui a declaração da estrutura listNode, que é uma estrutura que representa o nó, onde ela contém um campo data, que é do tipo char, que vai armazenar o valor propriamente dito, e aqui um ponteiro para o próximo nó, ou seja, cada nó ele vai armazenar o próprio valor e um ponteiro para o próximo nó da lista. Aqui tem uma definição de tipo com o comando typedef, que ele chama em listNode de caixa alta maiúscula, uma declaração numa variável do tipo struct. Ou seja, toda vez que chamar esse listNode de forma maiúscula, vai criar uma variável do tipo listNode. E aqui nesse typedef, ele está criando um ponteiro para uma variável do tipo listNode. Então ele está definindo um tipo que na verdade é um ponteiro, que ele chama de listNode ptr. Aqui embaixo, a gente tem o cabeçalho das funções utilizadas no programa. A função insert vai ser explicada de forma detalhada daqui a pouco, que é a função de inserção de dados na nossa lista. A função delete também, ela vai deletar os dados contidos na lista que o usuário enviar aqui de forma desse parâmetro char aqui. A função exempt é apenas uma função consultiva para consultar se a lista está vazia, e a função printList é uma função que vai imprimir todos os elementos da lista. E esta função aqui é somente para a impressão do menu na tela. A função exempt é uma função de consulta. Ela possui como parâmetro o ponteiro listNode.ptr, que aponta para o início da fila, e é atribuído a sptr. Por sua vez, sptr é verificado se seu valor é igual a nulo, retornando 1 se a lista estiver vazia ou 0 se a lista estiver cheia. Por fim, a função printList, diferentemente da função exempt, não possui retorno. Porém, a função printList possui três finalidades básicas, que são imprimir,
consultar e atribuir valores ao seu ponteiro. Como parâmetro, ela recebe o ponteiro listNodePTR, que aponta para o início da lista, e é atribuído por currentPTR. Em seguida, há uma consulta que verifica se o valor de currentPTR é igual a nulo. Se afirmativo, será impressa uma mensagem na tela dizendo que a lista está vazia e a execução termina. Caso contrário, os valores da lista começarão a ser impressos a partir de um laço de repetição do tipo while, que tem como sentença currentPTR ser diferente de nulo. Se afirmativo, os valores data apontados por currentPTR serão impressos e os valores nextPTR serão apontados pelo currentPTR e assim atribuídos. Em outras palavras, currentPTR representam os valores atuais e nextPTR os próximos valores, que após serem impressos os valores atuais, os próximos valores serão atribuídos pelos valores atuais e assim consecutivamente. Por fim, é importante lembrar que se o valor do último nó da lista não for nulo, o algoritmo de impressão tentará imprimir um valor posterior ao nulo, e isso ocasionará um erro. É importante também dizer que o algoritmo de impressão da função printList pode ser utilizado para filas e pilhas. Bom, agora vamos entender como funciona a função delete, certo? A função delete que retorna um char. Por quê? Porque nós vamos querer excluir um valor do tipo char de nossa lista, certo? Pois bem, a função delete ela vai receber um endereço do ponteiro para o início da lista e um valor a ser excluído, certo? Para quem não lembra, o listNodePTR ele é um ponteiro para struct listNode, que por sua vez foi definido como um typedef listNode para simplificar a situação, certo? Vamos prosseguir então com a nossa linha de raciocínio da nossa função delete, certo? O listNodePTR agora foi nomeado com previousPTR, currentPTR e tempPTR. PreviousPTR nada mais é que o nó anterior do nosso ponto de inserção de elemento, o currentPTR é o nó posterior e o tempPTR é usado para liberar memória indesejada, certo? Então vamos prosseguir com a nossa linha de raciocínio. Aqui nós temos uma condição. Onde podemos dizer que se o nosso valor, nosso caractere, for comparado com o caractere do primeiro nó da lista, nós vamos atribuir nosso ponteiro sptr para o tempPTR para então liberarmos memórias indesejadas no futuro, certo? Então agora nós vamos atribuir o sptr, nosso ponteiro sptr, apontando para o nextPTR. Esse nextPTR recebeu uma alocação de memória da nossa listNode, certo? Como podemos ver aqui em função insert, certo? Então continuando com a nossa linha de raciocínio. Então aqui nós atribuímos o nosso ponteiro sptr apontando para o nextPTR. E então prosseguindo, liberamos nossa memória indesejada e retornamos o valor excluído, certo? Caso contrário, nós vamos inicializar o previousPTR atribuindo o nosso ponteiro sptr. E também inicializamos o currentPTR atribuindo o ponteiro sptr apontando para o nextPTR. Enquanto o currentPTR, o nó após o ponto de inserção, for diferente de null,
ou seja, for diferente, null quer dizer está apontando para nada. Nesse nosso caso quer dizer que estamos no fim da lista, certo? Então se o current PTR, o nó após o ponto de inserção, for diferente de null e current PTR apontando para o campo data for diferente do nosso valor, então nosso nó antes do ponto de inserção previous PTR receberá o próprio current PTR, certo? E o current PTR receberá por sua vez o current PTR apontando para o next PTR, certo? Se o nosso current PTR for diferente de null, então o nosso template PTR receberá o current PTR. Por conseguinte, o previous PTR vai apontar para o next PTR, que receberá o current PTR apontando para o next PTR, certo? Apontando para a alocação de memória. Então nós vamos liberar a memória indesejada e vamos retornar o valor excluído, certo? Caso não entre nisso, nós vamos retornar o caractere nulo, para indicar que o caractere a ser excluído não for encontrado na lista, certo? Basicamente, a função delete funciona desta maneira. Então, continuando com o nosso raciocínio de construção de lista encadeada, foi criada uma função void instructions, uma função que não retorna nenhum valor, certo? Essa função instructions foi criada a fim de aprimorar um menu para trabalhar diretamente com o usuário, certo? Nesse menu foi disposto algumas instruções para o usuário, enfim, mexer com a lista, certo? Aqui, aqui por exemplo, vamos digitar 1 para inserir um elemento na lista, vamos digitar 2 para remover um elemento da lista, e enfim, vamos digitar 3 para finalizar, certo? Essa função foi criada simplesmente para facilitar a construção do menu dentro da função main e ter uma interatividade com o usuário, certo? Vamos lá, pessoal. Então, prosseguindo aqui com a explicação da função de insert, que é responsável por inserir valores na nossa lista na ordem alfabética. Então aqui a gente tem ela como void, não retorna nenhum valor, e como argumentos a gente recebe o start pointer, ou seja, o ponteiro para o começo da nossa lista, ponteiro para o primeiro nó, ponteiro inicial, o start pointer. E aqui a gente recebe o valor a ser inserido na nossa lista, em forma de um campo char. Aqui então é declarado mais 3 novos ponteiros do mesmo tipo, que é um ponteiro para o nosso nó listnode. Eles se chamam new ptr, previous ptr e current ptr, ou seja, o novo ponteiro, ponteiro anterior e ponteiro atual. Aqui é declarado alocado dinamicamente do tamanho da nossa estrutura listnode um espaço de memória na heap variável novo ponteiro, né? E aqui é verificado se a alocação foi feita corretamente, ou seja, se new ptr é diferente de null. Caso afirmativo, ele vai entrar aqui em diversos outros comandos. Mas, caso não consiga alocar dinamicamente, então vai estourar essa exceção aqui através desse printf, que o caractere não foi inserido, pois não existe memória disponível. Então, voltando aqui, a gente pode ver aqui no primeiro comando após o if, que o novo ponteiro com o seu campo data,
com acesso ao seu campo data através deste operador, vai receber o valor, o caractere recebido como parâmetro. E que o novo ponteiro, com seu campo de nextPointer, vai receber o valor null. Pode-se ver aqui também que o ponteiro anterior é declarado como nulo e que o ponteiro atual vai receber o ponteiro de início da lista que foi mandado como parâmetro. Aqui ocorre uma verificação. Enquanto o ponteiro atual for diferente de nulo e o valor for maior que o valor do campo data do ponteiro atual, ele vai fazer esses dois comandos: pegar o ponteiro anterior e atribuir a ele o ponteiro atual. E então pegar o ponteiro atual e atribuir a ele o ponteiro para o próximo elemento que estava anteriormente armazenado neste campo do ponteiro atual. Se o ponteiro anterior é nulo, então ele vai pegar o novo ponteiro com seu campo de nextPointer, de próximo nó da fila, e vai atribuir a ele o início da fila, o startPointer, que foi enviado no começo. E ele vai pegar o startPointer e atribuir a ele o newPointer. Caso contrário, ele vai pegar o ponteiro anterior com o seu campo nextPointer e atribuir a ele a variável newPointer. E também pegar o ponteiro ListNode newPointer com o seu campo de nextPointer e atribuir a ele o ponteiro atual. Bom, então aqui dando uma explanada básica sobre o menu da aplicação, que consiste em disponibilizar ao usuário a opção dele utilizar as funções insert, delete e, juntamente com essas funções, utiliza a função de impressão, de como que a lista está ficando. Então aqui é declarado um ponteiro para ser o startPointer e ele é definido como nulo. Uma variável de escolha e uma variável de item. Essa função instructions é a função que exibe o menu, já foi explicada anteriormente. Ela vai dar printf na tela das opções que o usuário tem e indicar a ele qual o número digitar. Vai imprimir um ponto de interrogação, indicando que está esperando uma resposta, uma escolha do usuário. E aqui o comando scanf vai ler essa escolha do usuário. E aqui, neste laço de repetição, vai ser verificado se a escolha é diferente de 3, porque 3 foi definido como opção de sair. Então, quando o usuário digitar 3, ele vai cair fora desse laço e, consequentemente, fora do main. Mas, se o usuário digitar opções diferentes de 3, então ele vai escolher através desse switch. Caso for 1, quer dizer que o usuário optou por inserir um elemento na lista. Então vai ser pedido ao usuário para digitar um caractere, vai ser lido esse caractere e vai ser chamada a função insert, mandando como parâmetro o endereço para startPointer, que foi declarado aqui em cima, e o item, que foi lido através do scanf, o item a ser inserido na lista. Após inserir, é impresso através da função printlist como que a lista ficou após a inserção. No segundo caso, ou seja, caso a opção for 2, é verificado se a lista está nula. Se ela não está nula, através do comando de negação aqui. Se a lista não estiver nula, então vai ser possível remover os caracteres dela. Então aqui vai ser digitado uma frase para o usuário dizer qual caractere que ele quer remover. Então vai ser lido esse caractere. Logo, vai ser chamada a função delete, mandando novamente uma cópia do endereço de startPointer e o item a ser deletado.
A função delete, ela retorna um valor positivo, ela retorna 1 se conseguiu encontrar e remover o valor. Caso contrário, ela retorna 0. Então cairia neste nosso else aqui, onde o caractere escolhido pelo usuário não foi encontrado. Mas, caso o caractere foi encontrado e deletado com sucesso, ou seja, entrou nesse if, é imprimido para o usuário que o caractere foi removido e é imprimido novamente como que a lista ficou após remover tal caractere. Aqui, caso contrário, a lista não esteja vazia, então é impresso na tela que a lista está vazia, para o usuário ter essa ciência. E aqui, como default, é definida uma escolha inválida, ou seja, o número não é 1, não é 2 e não é 3, que é o nosso sair. Então é reimpresso o menu na tela para que o usuário digite o número correto do menu.